Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E hoje vou contar uma história pra vocês que é uma história que serve de advertência pra você nunca abandonar a sua fé, seja ela qual for e como for, e pra você tomar cuidado com promessas. Hoje eu vou contar pra vocês a lenda do diabo multiplicador, ou do capeta multiplicador. Uma lenda muito típica lá do Amapá, da região norte do nosso país, mas que tem relatos, que tem histórias dela em outros lugares. E aí eu vou contar pra vocês a história de um homem que o vizinho dele tinha encontrado com esse capeta multiplicador. E aí, pra onde essa história vai, como ela vai acabar, vocês nem acreditam. Se você ainda não é inscrito no Sem Tempo, se inscreva. Tô com uma campanha aí para chegar nos 5.000 inscritos o quanto antes, enfim. Chegando nos 5.000 inscritos, eu vou sortear um copinho, que é o símbolo clássico aqui do Sem Tempo, junto com uma camiseta exclusiva para esse sorteio dos 5.000. E para participar, só se inscrever. Se você tem sugestões, se você quer que eu conte um relato aí da sua região, uma lenda específica, deixa lá nos comentários. Se você tem um bom relato para que eu conte aqui no canal, também vai ser um prazer. Mande aqui no e-mail que tá aparecendo para vocês. Só precisa me autorizar a contar, né? Se tem alguma dúvida, vai na descrição desse vídeo. E tem a regrinha lá, que é eu autorizo, o Rogério, eu autorizo a minha história ser contada no Sem Tempo. E vai ser um prazer. Eu tô contando aqui relatos semana sim, semana não. Mas quanto mais relatos eu receber, mais vídeos eu vou fazer, mais histórias eu vou contar aqui, inclusive as suas. Como eu já comentei algumas vezes aqui no canal, eu trabalhei durante muito tempo viajando muito, visitei mais de 230 cidades, conheci todos os estados, todas as capitais, enfim, esse rolê todo aí que quem já conhece aqui do Sem Tempo já tá sabendo. Em uma das minhas viagens eu fiz amizade com o... Eu falo dessa maneira porque eu já repeti isso tantas vezes aqui que as pessoas que acompanham o canal já sabem, já até esperam a frase vir, né? E aí em uma das minhas viagens lá, eu acho que eu tava coordenando uma carga de farmácia, alguma coisa assim, Rio Branco, para esses lados aí. Conheci um motorista de uma transportadora que prestava serviço para a empresa que eu trabalhava, e aí a gente fez amizade e eu acompanhava de vez em quando esses trajetos, acompanhava ali o pessoal, e eu sempre tive essa postura de ir junto com os motoristas, com os ajudantes, acompanhar a carga ali para poder ter o desenho ali da operação toda bonitinha dentro da minha cabeça, enfim. E aí acompanhando esse trajeto uma vez e tal, conheci esse motorista e aí a gente tava indo e vindo e tal, e aí a gente começou a conversar, como sempre, né, contar essas lendas, falar um pouquinho sobre essas histórias e tal. E foi quando ele me contou que, tipo, ele tinha deixado de trabalhar com a roça e tudo mais, porque ele gostava de ser caminhoneiro e tudo mais, que incrivelmente, tipo, enquanto ele morava na roça, enquanto ele tava lá no meio do nada com a família dele, com os pais e com os irmãos, ele nunca tinha presenciado nada sobrenatural, né? Porque a gente tava nesse papo de roça, nesse papo de o que acontece no sítio, esse papo causos do interior. E ele falou que nada. Só que incrivelmente, logo que ele começou ali a carreira dele ali como motorista, né, a fazer as viagens, levando carga de um lado pro outro, um dia ele deu carona para um vizinho dele, um vizinho lá da região que ele morava, lá no Amapá, lá. E aí ele tava levando esse homem aí pra Manaus, e ele notou que esse homem, assim, tipo, é um homem que foi amigo do pai dele durante muito tempo, e também ele conhecia desde criança, e, enfim, já tinha uma certa intimidade ali, uma proximidade, né? E ele notou que esse homem ali não tava muito, tipo, normal, não tava natural. E aí ele, né, falou, pô, seu Manuel, o que tá acontecendo, né? O senhor parece que não tá bem e tal, tá tudo bem? Ele falou, rapaz, aconteceu uma situação comigo que você não tem nem ideia. Eu acho que eu mexi com coisas que eu não deveria ter mexido. Ele falou, como assim? O que tá acontecendo e tal? Falou, não sei se você sabe, né? Mas a gente tem esses momentos aí que a gente deixa a fé da gente meio que se abalar, que a gente perde, né? A positividade, e a gente acha que as coisas não vão dar mais certo, e a gente começa a aceitar qualquer tipo de ajuda, né? Aí ele falou, sim, onde o senhor quer chegar com isso, né? E eles no meio do trajeto, assim, pra ir pra Manaus lá e tal. Ele, o sítio lá não ia bem, depois que meu pai faleceu, ficou só eu, meus irmãos também foram embora, não tava conseguindo plantar e tal. E aí, enfim, nessa, tô quase perdendo o sítio, tá uma situação muito, muito, muito difícil. E o rapaz falou, né, mas tá, tudo bem, mas até aí, né, você emprestou dinheiro de alguém que não devia, você se meteu com alguma coisa, com alguma pessoa ruim? Eu acho que eu me meti com uma coisa que é pior que uma pessoa ruim, e é o que faz as pessoas serem ruins. Meu Deus, conta logo então. Aí ele, nessa de
pedir ajuda e tudo mais, e negar Deus ali, negar as coisas boas, eu decidi que eu ia aceitar a ajuda de qualquer um. E eu falo pra você, rapaz, apareceu um homem lá no sítio, lá no sítio que você conhece, perto do sítio dos seus pais, e ele me entregou um saco de ração. E ele me entregou um saco de semente e falou pra mim que se eu plantasse aquele saco, tudo que eu plantasse ia se multiplicar e que a terra do meu pai, e que agora era minha, ia ser próspera. E eu concordei, mesmo achando aquela situação estranha, mesmo sem saber quem que era aquele homem, mesmo sem entender nada com nada, eu concordei e peguei. Só que aí depois eu fiquei pensando no que eu fiz, porque ele falou que um dia, né, eu falei que eu ia ter que pagar ele em troca, ele falou que um dia ia voltar ali pra conversar comigo. Eu achei aquilo muito estranho, que vai me cobrar depois e me dar né, e aí o homem aparece do nada e faz isso e tudo mais. Achei aquilo muito estranho. E aí, na hora ali, eu só coloquei o saco de ração pra dentro, e aí eu só coloquei o saco de semente pra dentro e, foda-se, né? E continuei vivendo a minha vida. Só que depois eu pensei, eu planto ou não planto pra ver o que acontece com isso? Não tive coragem de plantar. E fui conversar com outras pessoas que entendem mais. Fui conversar com uma tia minha, que talvez você conheça lá, e falou o nome dela pra ele, né? Pra esse motorista que eu conheci e tal. E essa minha tia falou que provavelmente eu tinha feito um pacto com o diabo multiplicador, né? Com o capeta multiplicador. E aí, sem entender nada e tal, eu falei, e agora o que eu tenho que fazer? Aí ela falou, agora você tem que ir e conversar com o padre e tentar se entender e romper esse pacto. E só ele vai conseguir ajudar, porque agora o capeta vai cobrar o pacto com a sua vida a qualquer momento. E aí, é que isso, e por isso que eu tô nesse carro agora com você, porque eu fechei todo o sítio e tô indo morar um tempo em Manaus pra esquecer essa história toda e renovar minha fé lá. O motorista falou, tá bom, então tá bom, né? O nome desse vizinho dele era Manuel, levou o Manuel pra Manaus, deu carona pra ele até lá. Aí passou-se muito tempo, passou assim meses, né? E ele foi lá visitar os pais dele, o motorista, né? Passar ali alguma feriado, alguma festividade com os pais. E foi quando ele falou pro pai dele, pai, e o Manuel, vizinho, o que aconteceu com ele? O sítio tá fechado até hoje, tá parado e tal. E aí o pai do motorista que eu conheci olhou pra ele e falou assim, pô, você não sabia não? Manuel faleceu no acidente aí. Faleceu no acidente? Ficou morando aí uns meses aí em Manaus, e aí tava voltando pra cá e bateu o carro. O carro que ele tinha comprado lá em Manaus, tava vindo pra cá e se acidentou. E aí falou, mas e aí? Ninguém sabe direito o que aconteceu, como foi, o que foi, mas... E tudo que tinha no carro era um saco de semente. Não tinha mais nada, ninguém sabe com quem ele estava trabalhando em Manaus, ninguém sabe o que ele estava fazendo, e ninguém sabe por que ele largou a terra e foi para lá. E aí foi quando o motorista contou pro pai dele a história toda, e aí eles fizeram um Pai Nosso lá, fizeram uma oração para tirar esse sentimento ruim, né, essa sensação ruim, e o desfecho da história toda foi esse, né, que depois desse tempo todo, o cara sofreu um acidente e a única coisa que tinha no carro dele era o saco de semente. E fica aí para vocês pensarem o que vocês quiserem, assim como eu penso, assim, que pode ser que seja o mesmo saco de semente que ele ganhou do sei lá o que ele fez o pacto, né? E é isso. E para aqueles que não conhecem, né, a história aí do capeta multiplicador, como eu sempre falo aqui no canal, lendas e principalmente lendas do folclore, entidades do folclore, elas têm várias versões, então você vai ter histórias mais infantilizadas, que são fábulas, você vai ter histórias mais adultas, né, vai ter histórias mais pesadas, né, e eu tento fazer um equilíbrio aqui no canal, né, eu não conto algo nem muito tranquilo e nem algo muito pesado, embora algumas histórias às vezes sejam impressionantes ou sejam mais fortes, né, enfim, várias versões da mesma lenda. E contando assim a mais padrão que eu encontrei sobre o capeta multiplicador é que eles falam que existia um fazendeiro, um dono de um sítio, né, no Amapá, e parece que o nome dele era Osório, algo assim. E aí, ele era um homem de muita fé, só que ele passou por um momento da vida ali que a plantação não ia bem, tudo que ele plantava não ia para frente, as contas foram chegando, e ele tinha a família para sustentar, a esposa com 2 filhos, e mesmo indo na igreja e orando, as coisas não melhoravam, e mesmo tentando melhorar, nada acontecia. E aí, num desses momentos ali que ele perdendo a fé, ele encontrou com um homem. Aí alguns dizem que foi depois que saiu da missa, outros dizem que foi um homem que apareceu um dia à noite na fazenda dele depois dele ter reclamado muito
e ter esbravejado e falado contra Deus e tudo mais. Enfim, tem essas versões, né, que o homem tanto procurou ele depois da missa, quanto apareceu um dia do nada na fazenda dele à noite pedindo para dormir lá. E esse homem misterioso ofereceu ajuda para ele, falou: ó, vou te ajudar, tudo que eu plantar aqui você vai multiplicar, vai receber em dobro, mas depois eu vou te cobrar e vou te cobrar com aquilo que você tem de mais precioso, né? E o homem, assim, no calor do momento, aceitou e fez ali o pacto e começou a plantar e tudo se multiplicou. Até que, depois de estar muito rico, de as coisas estarem indo muito bem e tal, em um momento ele se desentendeu com a esposa dele, e aí algumas versões da lenda dizem que era só o sobrenatural agindo, assim, eles não era visível, mas outras versões da lenda dizem que ele plantava e mini capetinhas assim apareciam e multiplicavam aquilo, né? E tudo que ele fazia se multiplicava. Então a violência que ele teve contra a esposa dele, que ainda estava grávida, se multiplicou. Aí alguns dizem que os próprios capetinhas bateram mais vezes nela depois dele, como alguns dizem que foi só a atitude dele que se multiplicou e levou a esposa dele a óbito. E foi quando ele esbravejou e ele reclamou e aí ele falou que não era para aquilo acontecer e a vida dele caiu em desgraça. E aí depois disso, ele foi ficando cada vez mais louco, a ponto de tacar fogo na própria plantação, no próprio dinheiro e acabar com tudo. E aí um dia ele encontrou com aquele homem de novo. E aí ele falou que o que aconteceu? Por que você fez isso comigo? Aí aquele homem falou que provavelmente era o capeta multiplicador falou pra ele: olha, eu fiz isso porque eu falei que eu ia cobrar de você aquilo que você mais amava. E aí foi quando o Osório enlouqueceu de vez e tirou a própria vida. Essa é uma das versões da lenda do capeta multiplicador. Como eu falei, tem outras versões mais pesadas e tem outras mais ajustadas que as pessoas contavam pra crianças, né? Porque uma criança dos anos 90, anos 80 e antes, eu sei porque as histórias chegavam diferentes pra mim, né? E hoje as histórias são um pouco mais brandas, assim, mais tranquilas, né? Mas basicamente é isso. Espero que você tenha gostado, aí tô com essa nova frequência de vídeos aqui no canal, né? Na terça eu contei um relatozinho regional lá do sul, hoje eu tô contando o mundo norte para vocês. Ontem eu contei um relato dos inscritos, e aí a minha ideia também é ir mesclando. Semana que vem eu vou trazer uns relatos ufológicos que eu gosto muito aqui também, e vou variando também umas histórias das regiões e tudo mais. E é isso, para você entender um pouco mais como que funciona o canal, é só ir lá na descrição, olhar as playlists, tá tudo organizadinho aqui. Considere ser um membro, eu agradeço muito aí a Rosana, ao Ítalo e ao Vinícius, que são os membros no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui no canal. Tem conteúdo exclusivo para eles me ajudam a escolher os temas aqui das histórias e eles também me ajudam a tomar algumas decisões. Em breve tem alguns vídeos especiais aqui no canal, contando histórias com pessoas desconhecidas, contando histórias com outras pessoas aqui do YouTube, outros criadores de conteúdo e explorando lugares legais para vocês. Para não perder nada, se inscreva, curta, comenta, compartilhe esse vídeo com um amigo que gosta desses causos e deixa lá nos comentários que lenda você quer que eu conte uma história aqui e fale um pouquinho sobre ela aqui no Sem Tempo. Valeu!